A paz do Senhor, meus irmãos. Estamos aqui para fazer uma leitura da Bíblia e eu quero comentar um pouquinho a respeito do que está acontecendo dentro das igrejas, né, relacionado ao Espírito Santo. Existem muitas argumentações a respeito da manifestação do Espírito Santo e existem algumas controvérsias, algumas polêmicas, algumas heresias, e o que nós temos presenciado muito nos dias de hoje é a falta de fruto do Espírito Santo, né? Nós temos aqui com a minha Bíblia aberta, num dos livros de um dos profetas menores, conhecido como Joel, essa profecia que foi feita por Deus através do profeta Joel, né? Que foi registrado no livro do profeta Joel, capítulo 2, e no versículo de número 28, que nos diz desta forma: E há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos e os vossos jovens visões. E também sobre os servos e sobre as servas naquele dia derramarei o meu espírito. Está aqui essa palavra profética do profeta Joel, que Deus usou para, dentre muitos dos profetas, para profetizar o derramamento do Espírito Santo. E nós sabemos que essa profecia, ela se cumpre no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2 também, né? Nós temos registrado aqui na palavra de Deus, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e no versículo 1 nos fala dizendo: E cumprindo-se o dia de Pentecoste, estava todos concordemente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que lhe falasse. Está aqui essa promessa de Deus, meus irmãos, que nesses dias em que nós estamos vivendo, que Deus profetizou isso, né, desde o princípio, né, dos profetas. O Senhor queria derramar do seu Espírito sobre toda a carne, como disse o profeta Joel no capítulo 2, versículo 28, e veio utilizando os profetas para trazer esse avivamento sobre o seu povo e o despertar da palavra de Deus, juntamente com a manifestação do Espírito Santo, para que nós pudéssemos, como disse o Senhor Jesus no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, dizendo para os discípulos que eles tinham que ficar em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder, para que então eles fossem suas testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, Galiléia e até os confins da terra. Nós temos visto, os irmãos, nos dias de hoje, a prática de manifestações fora do texto e do contexto bíblico relacionado
a manifestação do Espírito Santo. Nós temos visto muitas pessoas que se dizem estar cheias do Espírito Santo, mas que na verdade essas pessoas ainda não o conheceram e as obras do Espírito Santo não têm estado neles. Nós podemos acompanhar também outras passagens bíblicas, o apóstolo Paulo citando, relacionada aos frutos do Espírito Santo, dizendo que o fruto do Espírito é caridade, longanimidade, misericórdia, mansidão, temperança, compaixão. Ele vem nos mostrando dentro da Bíblia Sagrada, o nosso irmão Paulo, que os frutos do Espírito são frutos benéficos, construtivos, longânimos, são frutos de mansidão, de temperança. E nós temos visto nos últimos dias que nós estamos vivendo essas manifestações que estão acontecendo em muitos lugares, aonde nós podemos testificar dentro da Bíblia Sagrada e contestar estas manifestações do Espírito Santo que estão sendo manifesto por muitos, que muitas das vezes não condiz com as Escrituras Sagradas. Podemos observar que nos tempos dos apóstolos, depois deles receberem o Espírito Santo, então Deus os levantou e no nome de Jesus Cristo eles operavam sinais, milagres, maravilhas. E a Bíblia diz que as multidões, as almas, então vinham até os discípulos e confessavam os seus pecados e abandonavam as suas práticas pecaminosas mediante a palavra de Jesus que estava sendo anunciada, e todos então eram transformados pela palavra de Deus e a renovação do Espírito, e eles abandonavam as suas práticas, eram transformados pela palavra de Deus e tinham as suas vidas completamente mudadas, e eles viviam segundo o livro de Atos dos Apóstolos. Então viviam oração, juntos no partir do pão, perseverando na santa palavra de Deus e guardando os mandamentos de Jesus. Nós temos visto, irmãos, que nos dias em que nós estamos vivendo, nós temos visto muita dissensão, muita divisão. Nós temos visto o povo de Deus se dividindo cada dia mais e mostrando que o Espírito Santo de Deus não tem estado presente nessas obras que nós temos presenciado nesses dias na vida de muitas pessoas e em muitas congregações e igrejas que têm dito que receberam o Espírito Santo. Portanto, isso era para nossa meditação, para nós vermos que nós estamos chegando aos últimos dias. Nós temos visto como a necessidade de muitas pessoas de alcançarem a cura para as suas enfermidades, a solução para os seus problemas, restauração dentro dos seus lares e famílias, de áreas financeiras, conjugais. Mas muitas dessas pessoas que estão dentro de congregações e igrejas, elas não querem buscar o Espírito Santo. Muitos se dizem ter o Espírito Santo, mas os frutos dessas pessoas não condiz com a palavra de Deus,
para que realmente seja comprovado que o fruto do Espírito Santo esteja nessas pessoas. Por isso, eu estou meditando com os irmãos nesta passagem bíblica, em duas passagens bíblicas que nós meditamos aqui, o livro de Joel, capítulo 2, 28, o livro de Atos Apóstolos 2, e no versículo 1, que Deus no livro de Joel fala do derramamento do Espírito Santo nos últimos dias, e esse derramar já aconteceu há milhares de anos atrás, o derramamento do Espírito Santo que veio então sobre os discípulos em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. E hoje nós estamos na era da graça. Estamos então debaixo de um derramamento. Só que esse derramamento não está acontecendo nas nossas igrejas, não está acontecendo no meio do povo de Deus. Porque os frutos do Espírito que deve ser seguido, que deve ser guardado, obedecido, não está sendo manifesto no meio do povo de Deus, que é a comunhão. Salmo 133, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É a caridade, amar o teu próximo como a ti mesmo. Jesus disse que ele resumiria os 10 mandamentos, a lei de Deus, em 2 mandamentos. Amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento, de toda a tua força, e amar o teu próximo como a ti mesmo. 2 mandamentos foram deixados para nós permanecermos em oração, não se entregando às obras do mundo, às concupiscências da carne. O apóstolo Paulo nos orientou. Aonde há contenda, aonde há dissensões, aonde há ira, porfia, lascívia, essas obras não são obras do Espírito Santo. Aonde há inveja, aonde há divisão, é o que nós temos vistos nesses dias e nesse tempo em que nós estamos vivendo. Nós não estamos falando com pessoas que não conheçam o Evangelho, que não conheçam a palavra de Deus. Nós estamos falando de pessoas que estão no Evangelho, que estão dentro de igrejas, que estão, muitas delas, pregando o Evangelho, orando por vidas e almas, pessoas que estão em lideranças, mas não têm mais o fruto do Espírito Santo. Talvez tiveram o encontro com o Espírito Santo, sim, mas não conservaram a presença do Espírito Santo de Deus e hoje estão distanciadas das obras do Espírito e não estão produzindo, então, a manifestação do Espírito, que é gozo, paz, longanimidade, caridade, mansidão, temperança, paciência, para alcançar, então, não só o objetivo aqui na terra, que são almas, mas herdar a vida eterna. É isso que nós temos encontrado e visto nesses dias que nós estamos enfrentando. Os frutos do Espírito Santo não estão aparecendo mais, porque a igreja do Senhor, ela não está dedicada a buscar a presença do Espírito de Deus, para que o Espírito Santo possa manifestar o seu fruto, não só os frutos que eu citei aqui, mas a manifestação e a plenitude do Espírito Santo de Deus, que é manifestações de operações de milagres, dons do Espírito, manifestação de curas, libertação, transformação de vida, salvação de almas. É o que nós não temos visto acontecer
com frequência o fruto do Espírito e nós precisamos então nos despertar para que o fruto do Espírito ele venha estar em nós, se manifestar em nós, e para isso nós temos que continuar, então não só observando a palavra, mas obedecendo e cumprindo com toda a ordenança que Jesus nos deixou para nós seguirmos, para que o seu Espírito Santo venha e habite em nossas vidas e nós venhamos produzir os frutos do Espírito Santo de Deus, para que outras almas recebam, então, não só a manifestação da palavra de Deus, mas pessoas que estão oprimidas, enfermas, possam, através de nós, dos homens, mulheres de Deus, venham receber a cura, libertação e a salvação para as suas almas. Nós temos aqui, eu quero ler um último versículo da Bíblia para os irmãos, que está no Evangelho segundo escreveu o nosso irmão João, ou livro de João, no capítulo de número 16. Jesus, um dos seus discursos, falando a respeito então da obra do Espírito Santo, e ele disse na sua palavra, no capítulo 16 e no versículo 7 a seguir, disse Jesus: porém digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vô-lo enviarei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. No versículo de número 9, diz: do pecado, porque não creram em mim, da justiça, porque vou para o meu Pai, e não me vereis mais, e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Está aqui, meus irmãos, a palavra de Jesus. E ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora, disse Jesus no versículo de número 12. E no versículo de número 13, o Evangelho de São João, no capítulo 16, Jesus disse para os seus discípulos: mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Está aqui, irmãos, essa promessa de Jesus. É o que nós lemos no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Essa promessa já foi manifesta. E agora nós devemos buscar, nos dedicar a essa ordem de Jesus, de nós buscarmos o Espírito Santo, não só recebermos o batismo do Espírito Santo, mas que nós venhamos buscar a presença do Espírito Santo depois do batismo, para nós então manifestarmos os frutos do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Então nós seremos, a partir desse momento, realmente testemunhas de Jesus, porque então os sinais nos seguirão e seguirão a todos aqueles que crerem, com certeza, em nome do Senhor Jesus, como está escrito no Evangelho de Marcos 16:15. Então esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome, então eles falarão em novas línguas. Em meu nome, eles curarão os enfermos, expulsarão os demônios. Em meu nome,
eles pisarão em áspide ou em serpentes. Se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Os frutos do Espírito Santo. É isso que a igreja precisa despertar. É isso que a igreja precisa fazer nos dias de hoje. Buscar a presença do Espírito Santo de Deus, para que cada igreja, que é cada um de nós, cada igreja que sou eu, é você, somos nós, venhamos então manifestar as obras do Espírito Santo e então nós seremos as testemunhas de Jesus, aonde você estiver. As manifestações do Espírito vai estar com você e o Senhor vai te utilizar para então auxiliar, socorrer, ajudar vidas e almas que estão desesperadas, esperando que Deus venha através da sua igreja, que somos nós, eu, você, ser utilizado por Deus para que essas almas e vidas elas sejam alcançadas pelo poder do Espírito Santo e o nome do Senhor venha a ser glorificado para a glória de Deus. Está aqui, meus irmãos, eu queria deixar essa palavra, essa meditação para nós refletirmos, meditarmos e procurarmos, então, através da palavra de Deus, das orações, das nossas santificações, voltarmos a buscarmos a presença do Espírito Santo. Não deixe que nada impeça você, interfira na tua comunhão com o Espírito Santo de Deus. Não deixe que nada interfira na tua busca e na tua comunhão, a intimidade que você outrora tinha com o Espírito Santo e hoje, quem sabe, você não tem mais. Os frutos do Espírito Santo não estão mais manifestos na sua vida. Procure guardar isso, procure buscar isso, porque Deus está procurando a cada um de nós para derramar do seu Espírito Santo, para que nós sejamos suas testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, Galileia e até os confins da terra. Que Deus vos abençoe e que o Espírito Santo de Deus possa ter um encontro com você ainda neste dia, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.